Glórias a Deus, gratidão ao nosso Deus, porque aqui estamos mais um dia com fôlego de vida. Como é maravilhoso ser despertado cada manhã, ter o privilégio de abrir os olhos, contemplar a claridade do dia, levantar da cama, ter disposição para fazer nossas tarefas do dia, trabalhar, aquelas que trabalham fora, quem vai ficar na sua casa, ter disposição de realizar todas as suas tarefas. É muito bom a gente ter sentimento de gratidão a cada manhã, porque não tem coisa melhor do que ser despertado cada manhã e ter o entendimento que é o nosso Deus que nos desperta. Dormir uma noite tranquila, acordar já agradecendo, é bênção. Nos torna o nosso dia muito mais leve quando a gente acorda já agradecendo a Deus pelo privilégio de estar respirando mais uma vez, porque o Senhor nos colocou de pé mais uma vez. Se você não agradeceu a Deus ainda, agradeça, porque você está de pé mais um dia. Você foi presenteado por Deus com mais um dia de vida. Eu estava meditando em Provérbios 15, Provérbios 16. Lá diz que Deus abomina a arrogância, a altivez, a injustiça. Diz que Deus abomina a pessoa injusta, a pessoa de nariz empinado, a pessoa arrogante. Deus abomina. E essa passagem ficou muito marcada na minha mente num acontecimento real. Eu gosto de contar coisa que realmente acontece, principalmente na minha vida. E esse acontecimento foi na minha vida que aconteceu isso. Tem bastante tempo isso, tem muitos anos. Eu morava em um determinado lugar e tinha um vizinho que ia fazer uma obra no apartamento dele. Mas a obra ia ser demorada. Ia levar uns 2, 3 meses para realizar essa obra. E esse vizinho queria ficar ali por perto do apartamento, teria que ficar vazio para poder ser realizada essa obra. E ele queria ficar morando em algum lugar ali bem pertinho para ele poder acompanhar a obra dele. Então, nesse prédio onde eu morava, tinha um apartamento que estava vazio. Eu conhecia o dono do apartamento. Aí esse vizinho meu, esse vizinho que ia realizar a obra na casa dele, ele era amigo de uma amiga minha. Então ele falou para essa minha amiga, falou, olha, pergunta à sua amiga, no caso eu, se ela conseguiria com o dono daquele apartamento que está vazio, para ele me alugar o apartamento dele por 2 ou 3 meses, enquanto realiza a obra do meu apartamento, que eu quero ficar morando bem pertinho para poder acompanhar essa obra. Aí a minha amiga falou para mim se eu podia conversar com o dono do apartamento que estava vazio, para esse moço alugar o apartamento para esse senhor que ia realizar a obra na casa dele. Eu falei para ela, olha, o apartamento dele está muito destruído. Ele está um tempo fechado, está muito empoeirado, o chão está todo ruim, porque tinha um carpete, ele tirou o carpete para colocar piso, não colocou o piso ainda, o apartamento está muito sujo. Aí ela falou para esse moço, ela falou que pode falar assim, com o dono do apartamento, só que o apartamento está muito sujo, está muito feio. Ele, não tem problema. Para mim tá bom, eu quero esse apartamento assim mesmo, eu quero ficar aqui bem pertinho, para poder acompanhar a minha obra. Aí ela falou comigo, eu perguntei ao moço do apartamento, o dono do apartamento, se poderia fazer isso, alugar por uns 2 ou 3 meses. Pronto, tudo bem. A senhora é responsável. Eu falei, tudo bem, eu recebo o aluguel e passo para o senhor. E aí esse outro moço veio ver o apartamento. Falei, traz ele para ver, porque o apartamento está muito sujo. Aí a minha amiga trouxe o moço para ver o apartamento e ele olhou, não, tá ótimo. Para mim tá ótimo, eu moro sozinho, eu passo o dia praticamente na rua, eu só vou entrar em casa mais para dormir, então tá muito bom. Negócio fechado.
Eu fiquei intermediária, sendo responsável para receber o aluguel e passar para o dono do apartamento. E aí esse moço veio, trouxe a mudança dele, mudou para esse apartamento, para a obra começar lá no apartamento dele. E 2 dias depois que o moço estava no apartamento, ele começou a me perseguir. Todos os dias ele ia onde eu estava, no meu trabalho, para reclamar comigo. Como é que você me aluga um apartamento daquele jeito? O apartamento está todo sujo. O apartamento não dá para. Não é nem para gente morar ali, é para bicho. E eu não vou pagar o aluguel do apartamento, não, porque o apartamento está horrível. Falei, mas seu fulano, o senhor viu que o apartamento estava naquele estado. O senhor falou que queria assim mesmo. Então eu não tenho culpa. O senhor aceitou. Mas tudo bem, eu não vou pagar. Estou dizendo que eu não vou pagar. E eu quero conhecer o dono do apartamento. Porque eu quero falar com ele. Eu quero dar um tiro na cara dele, assim que ele falar para mim. E eu fiquei apavorado. Falei, gente, o que eu faço agora? Se ele não pagar, eu vou ter que pagar do meu bolso. Quando chegou no final do mês, ele pagou direitinho. Pagou, mas todo dia ele falava. Todo dia. Esse mês agora eu não vou pagar. Eu já não respondia. Eu já tinha medo do homem. Quando eu encontrava o homem na rua, eu já passava por outro lado, porque eu sabia que ele vinha no meu ouvido. Ele ia no ouvido da minha amiga e falava para ela, esse apartamento que me alugaram está imundo, está sujo, eu não vou pagar. Ela falou, mas o senhor viu, seu fulano estava assim. Não, a senhora é farinha do mesmo saco da sua amiga, eu não vou pagar, eu quero conhecer o dono do apartamento, que eu vou fazer e vou acontecer. E eu comecei a ficar apavorada. E com isso passaram 3 meses. E ele falando no meu ouvido todos os dias. Quando chegou num sábado de manhã, ele veio falar comigo, foi lá no meu trabalho e falou para mim, olha, essa semana é a última semana que eu estou nessa imundície, nesse apartamento horroroso, nesse lugar horroroso. Porque a obra do meu apartamento já está pronta, graças a Deus. Semana que vem, sábado, eu estarei me mudando para o meu apartamento. Falei, ai, seu fulano, glória a Deus, que maravilha. O senhor vai para o seu apartamento limpinho, novinho. E assim ele falou comigo num sábado. Naquela semana mesmo, iniciou a semana segunda-feira. Quando chegou na quinta-feira, era até um feriado, ele ficou lá tomando as cervejas dele, lá com os colegas, o pessoal viu ele na quinta-feira. Na sexta-feira o homem não apareceu. Quando chegou no sábado, encontraram, desconfiaram, aí pediram para chamar o bombeiro para abrir o apartamento. E esse moço tinha falecido. Faleceu mesmo. Acho que ele tomava até remédio de coração, alguma coisa, e acho que ele estava até com remédio na mão, assim, em posição de que ia pedir socorro, e aí ele faleceu. Então, quando eu recebi a notícia que esse moço tinha falecido, só veio na minha mente essa passagem. O Senhor abomina arrogância, altivez, injustiça, porque ele viu o estado do apartamento, ele aceitou. Ele falou, não está ótimo para mim. E depois ele ficou culpando de uma coisa que ele aceitou daquele jeito. E ele fez muita grosseria durante quase 3 meses. Eu ouvi aquele moço todo dia no meu ouvido. Eu não vou pagar, porque aquele apartamento está uma imundície. Vamos pensar bem o que a gente fala, injustiça, altivez. Não agrada o coração de Deus. Que essa palavra você possa refletir e se lembrar sempre. Altivez, injustiça, não agrada a Deus. Um ótimo dia com a paz de Jesus.